Então vamos lá. A gente está falando de movimento harmônico simples. E na quarta-feira, nós trabalhamos com das três equações do movimento harmônico com a primeira. Que nós temos a equação da posição da velocidade e só um minutinho. E da aceleração. Tá? A equação da posição é a posição x é igual a amplitude, o cosseno de θ0 mais ômega-t. O que é esse θ0 aqui? O θ0 é a fase inicial, tá? O que é esse ômega? O ômega é aquele negócio que está cheio de nome, né? Ele tem várias nomenclaturas. Pode ser velocidade angular, frequência angular, qual que era o outro mesmo? Pulsação. Então esse ômega, esse Wzinho, ele é todo frufru, tá? Cheio de nome, tem que ficar esperto. A velocidade é basicamente a mesma equação, só que você tem um menos a ômega, esse ômega cai lá de dentro para fora aqui, seno de θ0 mais ômega-t. Perceba que o argumento aqui é o mesmo, ó. Opa, eu coloquei Vx aqui, que é V, tá? A velocidade. E a aceleração é menos a ômega ao quadrado cosseno de θ0 mais ômega-t. Aqui a gente tem, tá? Se vocês perceberem, além do argumento ser o mesmo dentro do seno e do cosseno, você tem um salto aqui, ó. Daqui cosseno vira seno, então você tem uma troca, né? De seno por cosseno. De cosseno por seno, e depois você inverte de novo. O seno vira cosseno. Tem uma justificativa, claro, isso, né? Mas a matemática para você justificar isso, que não seja por decomposição, que aí vira um bicho de 85 cabeças, chegar nessa equação por decomposição, vocês não estudam no ensino médio. Tem a ver com a derivada, tá? É como se fosse um delta, uma variação, só que bem pequenininha. São variações minúsculas. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Claro que a gente vai acabar usando a equação da posição, mas a gente vai usar o que a gente não usou até então, essas duas, a do meio e a de baixo. Tá bom? Então, o primeiro exercício que eu vou fazer aqui com vocês é o exercício 1, que está na página 171 da apostila. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Então, ó, página 171, apostila 9. Tá? Beleza. Então vamos lá. O FB, a função horária da elongação de uma partícula em movimento harmônico simples é x igual a 4 cosseno de π, peraí, mais πt, certo? Essa é a equaçãozinha da função, da posição. Ele quer saber a função horária da velocidade, a velocidade máxima e a velocidade mínima, e a função horária da aceleração, e a aceleração máxima e mínima. Primeiro, a gente está falando do movimento harmônico, certo? Antes de a gente olhar as outras, em que momento que você tem uma velocidade máxima e em que momento você tem uma velocidade mínima? A velocidade máxima é quando a posição é
a de equilíbrio. Pensa num sistema massa-mola oscilando. Quando a posição é zero, você tem a velocidade máxima, tá? Então, em x igual a zero... Deixa eu ver se eu acho o desenho aqui pra gente usar. Pera aí. Ah, não vou achar. Não vou achar. Não sei onde foi parar aqui o slide que eu fiz o desenho, tá? Mas pensa no sistema massa-mola. Quando a deformação é máxima, o corpo para. E aí, quando ele volta, ele passa pelo ponto zero com velocidade máxima. Então, na posição igual a zero, a velocidade é máxima. E na posição igual a 4, a velocidade é mínima. Professor, por que você sabe que a posição é igual a 4? Porque esse 4 aqui é a amplitude. É o máximo que o objeto se desloca. Se é o máximo que ele se desloca do ponto de equilíbrio, ele vai chegar naquele ponto, vai parar e vai voltar. Então eu tenho essa característica. O que acontece com a velocidade é o oposto com a aceleração. Tá? Por quê? Onde eu tenho a velocidade máxima, eu tenho a aceleração mínima. E onde eu tenho a velocidade mínima, eu tenho a aceleração máxima. Vamos pensar de novo no sistema massa-mola, quando o objeto estica a mola e vai até o ponto máximo e para. Quando ele vai até o ponto máximo e para, tá? A velocidade é mínima, é zero, e a força elástica que está puxando ele, por exemplo, é muito maior, porque a mola está mais deformada. Então a aceleração é máxima. Então a gente tem essa inversão aí. Tá? Por isso que a gente vai usar, para isso que a gente vai usar essa equaçãozinha do x e para tirar as informações. A primeira eu já tirei, que a amplitude é 4, né? Porque a equação genérica é essa aqui de cima, ó. X igual a cosseno de θ0 mais ômega t. O que mais que eu consigo tirar de informação? Que θ0 é π, tá? E que ômega é π também, porque está multiplicando, ó, π, né? Π radianos por segundo e π radianos. Tá? Então, vamos montar a equação, vamos fazer agora na ordem que o exercício pediu. Alternativa A. Ele quer a função horária da velocidade. Bom, a função horária da velocidade é menos a ômega seno de θ0 mais ômega t. Puta, cortou. Espera aí. V é igual a menos a ômega seno de θ0 mais ômega t. V é igual menos. O A vale quanto? 4. O ômega vale quanto? Π. Sendo o ângulo inicial θ0 é π mais πt. Então essa é a equação da velocidade. Essa é a alternativa A. Tá feita. Tá? Velocidade máxima e mínima. Para achar a velocidade máxima e mínima, eu preciso saber em qual tempo que o objeto ali se encontra na posição 0 e na posição 4. Tá? Então, vamos lá. Para a gente achar isso, eu tenho que pegar a equação da posição e primeiro zerar a posição. 4 cosseno de π mais πt. E aí o que a gente fez na aula quarta-feira. Para isso aqui zerar, o cosseno tem que dar zero. E para o cosseno dar zero, esse argumento aqui dentro, tá? Ele tem que ser o ângulo de 90 graus. Ou π sobre 2. Pode ser 270 também, tá? Se você quiser colocar lá 3... O quê? 3 meios de π, você pode colocar também, não tem problema. Mas vamos usar o primeiro ângulo, né? Então, essa parte de dentro aqui, π mais πt, tem que ser igual a π sobre 2. Vou passar esse π para lá, subtraindo, tá? Espera aí, tá certo a minha conta aqui?
Pera aí, gente, alguma coisa estranha. Vai dar negativo esse negócio aqui? Tá, vamos continuar. Entendi o que aconteceu aqui. Então vai ficar assim, ó. πt é igual a π sobre 2 menos π. Esse termo aqui vai ficar πt igual π sobre 2 menos π é menos π sobre 2, né? Metade de π menos π inteiro menos metade de π. Vou simplificar aqui, ó. E aí o tempo dá menos meio, porque eu simplifiquei o π e fico em um lugar. Aí você fala, pô, professor, menos no tempo negativo não existe. Realmente, não existe. Então, o que significa? Eu falei para vocês que a gente tinha que pegar o 90, que era mais fácil. Mas, nesse caso aqui, a posição 0 não acontece antes de acontecer a outra. Por que não acontece antes de acontecer a outra? Ele fala que o ângulo inicial é π, o θ0. Olha aqui, ó. O ângulo inicial é π. π é 180. Então, ele começa o movimento de 180. Para ele chegar em 90, ele vai ter que dar uma volta para chegar em 90. Então, ele vai passar primeiro em 270. Tá? Então, eu falei para vocês, pega o 90 aqui, mas não tinha me atentado a esse detalhe. Se você pegar e der um tempo negativo, quer dizer que ele vai demorar mais para passar do que a outra possibilidade, que é a 270. Normalmente é o ângulo de 90 que você vai usar aqui, tá? Igual a gente fez na quarta-feira. Então, eu preciso fazer uma adaptação na minha resolução, que é o quê? Tirar esse 90 daqui e colocar o ângulo de 270. Por que 270? Porque é quando o cosseno tem valor zero. Isso aqui é igual a 3π sobre 2. Professor, como que você lembra disso? Como que faz isso? Tá? É só fazer a regra de 3. π igual a 180, 270 igual a x igual a 270. Ou com 2π igual a 360, x igual a 270. Você vai chegar em 1,5, tá? Então eu vou apagar essa parte de baixo, porque a gente descobriu que o 90 não nos serve. E agora esse argumento aqui, π mais πt, tem que ser igual a 3π sobre 2. Vou passar o π para lá. Eu já podia cortar os π's aqui, né? Então, peraí, gente. Então, fica 3π sobre 2 menos π. Peraí. πt igual 3π sobre 2 é 1,5π, menos π dá 0,5, o famoso π sobre 2. Tá? Só fazer a continha ali, gente. 1,5π menos π dá meio π, né? π sobre 2. Corto esses π's e o tempo fica meio segundo. Na verdade, gente, aqui se você parar para analisar, eu não precisava nem ter feito a conta, né? Porque pensa comigo, ele começa em 180, não é? Graus. Começa em π, a fase inicial, o θ0. Se ele começa em 180, e eu descobri que meio segundo atrás ele estaria em 90, né? Então demorou meio segundo, vamos dizer assim, para ir de 90 para 180, só que no passado. Quanto vai demorar para ir de 180 para 270? Mais meio segundo. Não é? A distância é a mesma, a variação de ângulo é a mesma. Então, quando você faz a continha, se você errou ali o ângulo, fala, pô, podia ter usado 270 ou 90, você fez trocado, dá uma analisada na sua resposta, às vezes você não precisa fazer a conta de novo. O valor já está ali, só está com o sinal trocado, alguma coisa assim. Tá? Bom, por que isso é importante? Porque eu sei que na posição 0, o tempo que ele vai demorar para chegar aqui é um tempo de meio segundo. Tá? Agora, eu quero descobrir a posição máxima, a amplitude máxima. Então eu vou ter que resolver de novo essa equação, mas para um valor de x igual a 4. Por que x igual a 4? Que é a amplitude. Tá bom? Então, pessoal, posso pagar só essa parte rosa que eu fiz ali?
Como que tá a situação aí? Vocês querem tempo para copiar? Como que tá funfando aí? Beleza. Então, ó, agora eu quero a posição na amplitude, né? Então, aqui eu vou tirar esse 4. Tá, vou esquecer isso aqui por enquanto. Eu vou guardar aquela informação ali do lado. Vamos fazer de novo. Bom, eu tenho 4 dos dois lados da igualdade, eu vou simplificar. Fica 1 igual a cosseno de π mais πt, né? Porque o cosseno não pode valer mais que 1, né? A função cosseno sozinha não pode valer mais que 1. Então, beleza. Aí qual é o seguinte, em quais ângulos o cosseno vale 1 positivo? Aqui não tá menos 1, tá 1. Tá? É o ângulo de 0 grau. Só que agora a gente já fez a primeira da posição, a gente tá mais ligeiro. Se ele começa em 180, ele vai dar a volta. E quando ele chegar na posição de 0 grau, na verdade ele não está em 0 grau, ele está em 360, né? Você tá. Deixa eu ver, pensar aqui, deixa eu ver como que a câmera estava invertida. 0. Aí você dá a volta aqui para 180. Quando você dá a volta de 180 para voltar na posição inicial aqui, você não volta para 0, você vai para 360. E aí você continua contando, né? Então, na verdade, este ângulo aqui dentro tem que ser de 360 ou 2π. Tá? O que acontece se você colocar o 0? Você vai achar a resposta com tempo negativo de novo. E aí você vai ter que arrumar. Mas na verdade vai dar o mesmo valor, só que só com tempo negativo. Então, olha só. π mais πt igual a 2π. Passo esse π para lá. πt igual a 2π menos π. Não, eu estou pegando os tempos ainda, tá, Larissa? Porque assim, eu preciso dos tempos para conseguir falar do máximo e do mínimo, tá? Então eu estou preparando, a A tá feita, eu estou preparando os tempos que a gente vai usar na B e na D, tá? Sem esses tempos não tem como resolver o exercício. πt igual a 2π menos π. Π, corta aqui. 1 segundo. Então, no tempo de 1 segundo, ele está na posição, tá, onde a velocidade é mínima e a aceleração é máxima. Agora, com os tempos resolvidos, encontrados, agora é só substituir nas equações que a gente vai resolver, tá? A parte mais demorada é separar essas informações, analisar caso a caso. Assim, gente, vocês estão no primeiro ano ainda, isso aqui vai demorar um pouco para ser cobrado de vocês. Vai ser mais lá para o final do segundo ano. Digo em PAS, PSS, essas coisas assim. Mas é uma questão boa, por quê? Porque você está vendo que a questão tem 4 alternativas. A alternativa A a gente fez em um pulo, tá? E vocês vão ver que a alternativa C a gente faz em um pulo. São duas alternativas muito rápidas de resolver. A B e a D, elas requerem uma conta prévia, que é essa que a gente acabou de fazer. Depois que a gente termina essa conta prévia, também elas são rápidas. Então é um tipo de exercício bom para somatória. Eu vou apagar aqui, gente, senão não vai dar tempo de terminar esse exercício. Tá? Então puxa, apaga. Eu achei o tempo, tá? Se alguém precisar que volte, avisa aí. Tá? Eu já tenho a velocidade, eu só vou dar uma limpadinha aqui, ó. Eu vou colocar essa equaçãozinha para cima, para ocupar menos espaço. Essa é a alternativa A. Aqui. Tá? A alternativa B. A alternativa B, ele quer saber a velocidade máxima e a velocidade mínima. Então eu vou pegar essa equação ali de cima e vou resolver. Para a velocidade máxima, eu vou usar... Deixa eu usar branco mesmo, vai. Para a velocidade máxima, que é igual a menos 4π seno de π mais π. Velocidade máxima eu tenho no tempo igual a meio, vezes meio. Velocidade máxima igual a menos 4π seno. Π mais π sobre 2 dá 3π e meio. Tá? 1,5π. 1,5, esse 3π sobre 2 aqui,
ele é 270 graus. O seno de 270 é menos 1. Tá? Então a velocidade máxima é igual, também que já tinha o menos na fórmula aqui, ó. Vai ficar menos 4π vezes menos 1. A velocidade máxima, então, é mais 4π metros por segundo. E você vai deixar assim, em π mesmo, não precisa transformar não. Tá? Então você achou a velocidade máxima. Certo? Agora, para a velocidade mínima. Para a velocidade mínima eu vou fazer a mesma conta de novo, só que eu vou colocar o tempo igual a 1, que é a situação da velocidade mínima. Tá? Então eu vou dar uma puxadinha desse exercício para cima aqui, gente, peraí. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou diminuir eles aqui. Peraí, a resposta. O que já foi sendo feito, eu vou dando uma diminuída. Tá, deixa aqui em cima essa parte. Vamos fazer a continuação da B, tá? A primeira parte da B tá aqui. E a segunda parte ele quer a velocidade mínima. A velocidade mínima é igual a menos 4π seno de π mais π vezes o t, que agora vale 1. A velocidade mínima é igual a menos 4π seno de π com π é 2π. Tá? π com π é 2π e 2π é 360. 360, ou 0 grau, né? Tem equivalência aqui. O seno vale 0. Então, qualquer coisa vezes 0 é 0. E a gente também já sabia disso, porque se for um sistema massa-mola, né? Na amplitude máxima ele tende a zerar a velocidade. Então era um resultado que a gente já esperava. Tá bom? Vou apagar essa parte aqui, que essa parte nós não vamos usar mais para fazer as duas últimas alternativas antes que acabe a aula. Ai, meu Deus. Então vamos para a alternativa C. A função horária da aceleração. Bom, a aceleração é dada por menos a ômega ao quadrado cosseno de θ0 mais ômega t. Eu vou ter que substituir isso, ó. O A é igual a menos. O Azinho é igual a menos. A amplitude vale 4. O ômega vale π. A gente já tirou tudo isso no começo do exercício. Cosseno de π mais πt. Pronto, agora eu vou resolver a D. Essa aqui já é a C resolvida. E aí a D, eu vou ter que achar a aceleração máxima e a aceleração mínima. A aceleração máxima e mínima eu também já tinha demonstrado para vocês que ela é trocada, né? Então, quando eu for calcular a aceleração máxima, eu tenho que usar o tempo que eu usei para a velocidade mínima. Então, a aceleração máxima vai ser com o tempo de 1. Menos 4π ao quadrado cosseno de π mais π. Tá? Que é π vezes 1, né? Aqui dá 2π, que é 360. Cosseno de 360 é a mesma coisa que cosseno de 0, que vale 1. Então, a aceleração máxima é menos 4π vezes 1. Então, a aceleração máxima é menos 4π metros por segundo ao quadrado. Tá? Pô, professor, mas esse negativo aí não tem problema, gente. A aceleração ela pode ser positiva ou negativa. Não faz diferença. O importante aqui é o módulo, né? E por fim, deixa eu dar uma diminuidinha naquela que a gente já fez para a gente encerrar a aula a tempo aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Cadê? Aqui, achei. Deixa eu dar uma diminuída nesse negócio aqui. Diminui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui nesse canto. Aí vai ficar aqui só para ficar registrado. A continuação, essa aqui é a primeira parte. E aí a D, a segunda parte, é a aceleração mínima, que é menos 4π quadrado
cosseno, peraí que eu esqueci de colocar o quadrado na resposta aqui, gente. Quadrado. Cosseno de π mais o tempo agora é meio. Π vezes meio, π sobre 2. A aceleração mínima é igual a menos 4π quadrado. Π e π sobre 2 é 270, né? É 3π sobre 2, 270. Cosseno de 270 é zero. A gente usou isso até como parâmetro para resolução. Então, vezes zero. Então, a aceleração mínima é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente resolve o exercício inteiro. Então, ó, foi uma aula inteira no exercício? Foi. Quando vocês estiverem acostumados, vocês vão demorar uma aula inteira para fazer exercício? Claro que não. Tá? Mas tem que ter um jogo de cintura com a matemática aí, com essa parte de radiano, de seno e cosseno, porque senão não vai para frente, não adianta. Mas depois você pega o jeito, é matemática, é fazer conta, tá, gente? A física já morreu lá na parte que a gente fez analisou os movimentos, tá bom? Pessoal, passou um minutinho, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Se você não tiver dúvida, boa sequência de aula para vocês. Bom final de semana. E vamos focar que a máquina tá voando. Vamos continuar aí, todo mundo torcendo. Coraçãozinho dedicado ao futebol arte, tá? Assim que eu terminar de subir essa aula aqui, eu já dou um ok pra vocês lá no grupo. Eu já vou terminar a gravação, já vou upar lá no YouTube já. Tá bom? Eu dou um aviso pra vocês lá no grupo. Então, galera, até mais. Qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar por aí, tá bom? Então, deixa eu parar minha gravação aqui. Beleza, galera? Então, tchau, tchau.